Aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de João. Nós estamos aí caminhando aí para o fim do Evangelho de João, depois de alguns meses estudando, pregando sobre essa passagem. Mas hoje a passagem é uma passagem, como todas, do Evangelho de João, mas essa particularmente eu acho muito especial para mim, eu gosto muito do que Jesus ensina aqui para nós. Quero convidar você, a partir do verso 1, do capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e fruto de vocês, e que o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai, em meu nome, eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra neste momento aos nossos corações. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, e tudo, ó Deus, que for colocado aqui, esteja de acordo com a Tua vontade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Ligados a Cristo. Quando nós pensamos nesse texto, uma palavra que se repete 10 vezes é permanecer. Jesus repete essa palavra permanecer e a sua importância que tem de nós, como os discípulos de Jesus, permanecer no Senhor. E qual o nível de produção de fruto? Porque aquele que permanece em Jesus, ele produz fruto. Mas nós olhamos algumas partes, principalmente no comecinho do texto, que é muito interessante, que quando nós falamos do nível de produção de frutos do cristão, nós temos o primeiro aqui que não produz fruto nenhum. Você olha o texto, o verso 2 diz o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Nós olhamos o texto e quando nós pensamos nessa pessoa que não produz fruto e corta, existe alguns estudiosos que interpretam esse versículo, que eu vou ler mais uma vez para você: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda.
Eles interpretam esse texto como esse que é cortado é alguém que não é crente. Ele está na igreja, ele anda com as pessoas da igreja, ele participa das atividades da igreja, talvez é até membro da igreja, talvez ele até dizima, dá oferta, mas ele não é alguém, segundo a visão de alguns dos estudiosos, comentaristas, que esse camarada aqui, essa pessoa aqui, ela não faz parte da igreja. Ele é alguém que está na igreja, mas não pertence à igreja. Eles refletem aquilo que 1 João, no capítulo 2, verso 19, vai dizer que alguns estavam conosco, mas não pertenciam a nós. Porque se pertencesse a nós, permaneceriam conosco. Como eles não estão conosco e eles foram embora, então eles não pertencem a nós. Eles usam e entendem, então, que essa pessoa que é o fruto que é cortado, ele é alguém que não faz parte da igreja. Um outro grupo de estudiosos pensa que significa que a pessoa que é cortada é uma pessoa que pode, então, perder a sua salvação. Então, quando ele entende, ele leu assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, alguns entendem que essa pessoa, não é que ela não é crente, é que ela é crente, mas ela não permaneceu, então ela foi cortada, ela não deu fruto, ela foi cortada e foi arrancada, então ela perde a graça, ou perde a salvação. Mas aqui, algo que é interessante, é que, olhando, alguns comentaristas, olhando o texto mais a fundo, eles vão contradizer essas duas ideias, de alguém que não pertence à igreja, então ele é arrancado, ou alguém que perdeu a salvação. Por quê? É difícil isso, porque se você ler o texto vai dizer assim, todo ramo, Jesus dizendo, todo ramo que estando em mim, se alguém está em Cristo, Paulo vai dizer que este alguém é o quê? É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se está em Cristo, então é de Jesus. Se está em Jesus, se está nele, estando em Jesus, pertence a Jesus. Então esse alguém, ele é impossível que esse alguém que está em Cristo não seja um cristão, não tenha salvação. Uma vez que nós entendemos que quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, descarta-se então essa primeira ideia, e a segunda ideia é que é impossível perder a salvação em Jesus. Por quê? Porque a nossa salvação, quem nos garante é Jesus. Se nós aceitamos Jesus no nosso coração e confiamos a nossa vida eterna, 1 Pedro diz que a nossa herança está guardada onde? Com as nossas ações? Não, a nossa herança está guardada no céu. É Deus quem guarda a nossa salvação. Então, quando nós compreendemos isso, nós vamos então, o que Jesus quer dizer com ele corta. Aqui é interessante, porque a palavra cortar aqui no grego seria a palavra airo. E a palavra airo, no Evangelho de João, em 24 ocorrências, 8 vezes, essa palavra airo, que significa a palavra cortar, não é o cortar que nós entendemos, mas é o tomar ou levantar. É importante nós entendermos que contexto que Jesus está falando aqui. Ele está falando de uma videira, ele está falando de uma plantação, está falando de produzir fruto, e uma das coisas que nós aprendemos é que nunca se corta um fruto na estação de crescimento. Se corta o fruto e arranca na estação em que ela está frondosa, não neste momento. Neste momento que Jesus está dizendo, quando fala, o texto diz que vai levantar essa pessoa, significa que aquela planta, eu lembro quando eu era pequeno, lá em Goiás, mamãe fazia as plantas e alguns galhos caíam. Aí minha mãe pegava, puxava o galho, passava uma corda, pegava um cabo de vassoura, prendia e amarrava ela nos outros galhos,
para que ela pudesse ser fortalecida e poder crescer. Até o momento que minha mãe ia lá, cortava o galho e ela conseguia ficar em pé ali, sozinha. A ideia que nós temos aqui é exatamente de que Jesus levanta aquele que está caído para que ele possa produzir fruto. E Jesus levanta por quê? Porque uma planta que está, a tendência da planta é que quando ela nasce, ela vai, com o peso vai para o chão. No chão, ela recebe poeira, ela recebe barro, lama, e aquilo suja ela pega fungos, ela mofa e ela se estraga. Então o que Jesus faz é levantar aquilo que está caído e colocar amarrado junto aos outros. E aí me lembra o texto que Colossenses diz que nós precisamos suportar uns aos outros. E aprendemos aqui com o pastor Neto que suportar não é dizer, eu suporto aquele irmão. Não é isso. É dar suporte. É segurar o irmão para que o irmão possa conseguir caminhar e aprendendo pelo exemplo de Jesus e o exemplo dos bons cristãos que estão juntos nessa caminhada para que ele possa se fortalecer e poder caminhar juntamente com Jesus. Essa é a ideia que nós temos aqui, que Jesus passa para nós, que nesse texto, nesse versículo, vai ter um versículo que Jesus vai lançar fora os galhos, lá que não dá fruto, lá no versículo 6, e lá assim, será lançado no fogo para ser queimado. Aí é outra história, mas aqui é a ideia de levantar o cristão para que ele possa caminhar juntamente com os outros, para que possa ajudá-lo a caminhar na caminhada que está proposta quando Deus o chama. Isso é interessante, porque quando um cristão cai, Deus nunca está interessado em abandonar ele. Bom, errou, Deus chuta, então vai embora, some. Não, Deus jamais desiste de nós. Deus nos chama, Deus quer nos levantar. E como que Deus faz isso? Como que Deus levanta uma pessoa do pó, uma pessoa que está caída, uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que está em uma situação difícil? Qual é o método que Jesus usa? O método que ele usa é disciplina e poda. Quando você coloca o galho e amarra o galho, você está fazendo o quê? Você quer dar uma disciplina a ele para que ele possa se manter em pé. E você poda ele para que ele possa crescer. E isso aqui também é algo muito interessante, porque quando você pensa em disciplina e poda nesse contexto, nós entendemos então que Deus vai levantar o caído para que ele possa fazer o quê? Frutificar e dar frutos que glorifiquem a Deus. Esse é o objetivo de Deus ao levantar aquele que está caído, para que ele possa glorificar a Deus. Por isso que ele vai usar a disciplina. A palavra disciplina, se você abrir lá em Hebreus capítulo 12, o verso 5 e o verso 6, ele tem a intenção da correção. A correção é a repreensão ou a advertência verbal. Deus nos adverte através da sua palavra como nós devemos nos comportar diante desse mundo, como nós devemos agir diante de uma tentação, como nós devemos agir diante do nosso coração pecaminoso. O Senhor fala através da sua palavra. Quando nós não ouvimos a sua palavra, nós somos reprovados. Deus nos reprova porque nós não damos ouvido à sua palavra, e quando nós não damos ouvido à sua palavra, Deus então vai usar o açoite. E o açoite aí é sofrer. Como diz lá na minha terra, é sofrer mais que sovaco de aleijado. Porque aí Deus vai pesar a mão e essa pessoa vai ser como aquilo que Davi fala no Salmo 32. A mão de Deus pesava sobre mim e os meus ossos iam sendo esmagados por causa do meu pecado. É Deus pesando a mão para que possa então trazer o seu filho de volta. Então quando nós temos essa ideia de disciplina, é fazer de tudo para que a pessoa possa se reerguer. E claro, o objetivo é que todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Muito mais fruto. O agricultor sabe que para conseguir mais fruto, é preciso ir contra a tendência natural da vide. E qual é a tendência dela? É ter muita folha. É dar muito broto. Então ela tem a tendência de
ser muito frondosa, muito bonita, só que, por ter muitas folhas, aquela planta ela acaba ocultando o sol do fruto. Então Deus tem que fazer o quê? Deus tem que cortar as folhas. Por mais viçosas, por mais bonitas, por mais que o broto assim possa parecer que vai dar algum fruto, Deus corta, o agricultor corta para que ela possa ter força, o sol possa pegar no fruto e ele possa crescer e possa produzir mais fruto. Deus faz assim conosco também. Deus age dessa forma, Ele corta as partes da nossa vida que tira a nossa vitalidade e a nossa energia para poder glorificá-lo, para poder produzir fruto que abençoe a vida das pessoas e para que Deus seja glorificado através da minha vida. Então Ele vai usar isso, Ele vai tirar o pecado, vai tratar o pecado e assim Ele vai usar a disciplina para que possa ser retirado de mim o pecado, para que a poda possa deixar a minha vida mais frutífera. E isso é interessante. A disciplina é para nos corrigir e nos levar de volta para o caminho. A poda é para sermos mais produtivos. Deus nos disciplina quando estamos fazendo algo errado e Deus nos poda quando estamos fazendo aquilo que é certo, para que a gente continue fazendo as coisas certas, para que a gente continue produzindo mais bênçãos ainda no reino de Deus. Deus nos disciplina para darmos fruto e nos poda para darmos mais fruto. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o nosso pecado. Na poda, o que precisa ser tirado é o nosso ego. Às vezes tem coisas na nossa vida que nós nos sentimos muito importantes, nos sentimos alguém que, se eu não estiver, as coisas não acontecem, e Deus quer mostrar para nós que nós não somos tudo aquilo, que é Deus que age através da nossa vida. Então, às vezes é necessário cortar algumas coisas na nossa vida para que nós possamos aprender que sem a poda a planta enfraquece e a colheita diminui. Por isso que é importante estarmos humildemente debaixo da presença da graça de Deus, sabendo que quem produz o fruto não é o galho, mas é a árvore, é o tronco. O fruto vem de Deus. Nós somos instrumentos aonde irá produzir esse fruto. Em terceiro, nós temos o nível de produzir muito fruto. Não apenas fruto, mas produzir muito. O verso 7 e o 8 diz o seguinte: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são os meus discípulos. O segredo para uma vida frutífera é permanecer em Cristo. Nesses 11 versículos que nós lemos aqui, nos 17, nos 11 primeiros, a palavra permanecer aparece 10 vezes. E esse é o pensamento central do nosso Senhor Jesus. Primeiro, entendermos que nós permanecemos em Jesus, e quando nós permanecemos em Jesus, a palavra dele permanece em nós, e quando a palavra dele permanece em nós, ele tira a vontade carnal que está no nosso coração, coloca a vontade dele, e quando você ora, e você abre a boca para pedir, você vai pedir algo sempre para engrandecimento do reino de Deus. A sua cabeça a sua mente será como a mente de Cristo. Você está conformado, você está moldado à mente de Cristo, à vontade de Jesus, e então você pede a Deus e Deus responde, porque aquilo que você está pedindo foi Deus quem colocou no seu coração. Então a gente nunca vai pedir algo para Deus de forma egoísta, jamais. Uma vez que nós estamos no reino, uma vez que o Espírito Santo fala ao nosso coração, nós aprendemos isso. E Deus é glorificado porque nós demonstramos assim que somos discípulos de Jesus. Deus é glorificado através da nossa vida. Agora, algo muito importante: permanecer em Cristo não é fazer mais para Cristo. Algumas pessoas creem que permanecer em Jesus, e elas permanecem em Jesus,
quando ela faz muita coisa para Jesus. Quando ela trabalha muito para o reino, quando ela dizima muito, ou dizima fielmente, ou quando ela oferta, ou quando ela vem para os trabalhos da igreja, ou participa dos ministérios da igreja, ou está sempre envolvido. Mas o que Deus está mais, o que mais importa a Deus não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais perto de Jesus. É buscar mais a presença dele. Os desafios de permanecer em Jesus. É orar mais, é ler mais a Bíblia, é ouvir mais a voz do Senhor, é estar atento qual é a vontade de Deus, o que eu preciso fazer, o que tem em minha vida que Deus quer mudar. Não é só fazer coisas. Nós podemos vir aqui amanhã, fazer os trabalhos aqui, distribuir 1000 kits aí, que fosse. Nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos fazer muitos trabalhos missionários, nós podemos nos envolver, participar da escola bíblica dominical. Tudo isso é muito importante, mas nós temos que ter vida com Deus. E vida com Deus demonstra a mudança do nosso caráter. Aquilo que precisa ser mudado em nós. Se eu tenho um coração cheio de maldade, cheio de malícia, cheio daquilo que não agrada a Deus, essas coisas têm que ser retiradas da minha vida. Se eu tenho um coração rancoroso, que não sou capaz de perdoar alguém, que eu não sou capaz de compreender que talvez muitas situações que ocorre na minha vida é minha culpa, e eu preciso ter a humildade de pedir perdão a Deus e perdão ao próximo, a começar da minha casa. Se eu não tiver essa condição, eu não estou com Jesus. Eu engano a mim mesmo. Nós precisamos compreender vida, força, vigor, fertilidade, ramo que permanece no tronco, é alguém que permanece em Jesus. Isso é Deus trabalhando em nossa vida. Tão somente, não basta simplesmente eu estar fazendo as coisas, mas eu tenho que estar com Jesus. Eu tenho que me colocar diante do Senhor. Entro no meu quarto, fecho a porta e lá eu posso abrir o meu coração para Deus. Tem que acontecer isso, porque senão não tem fruto. E o fruto que se apresenta, não é fruto que eu tenho que me apresentar para você, que eu produzo fruto. Não. Tem que apresentar para mim mesmo. Tem que apresentar para mim mesmo que eu estou buscando cada vez mais a presença do Senhor. Por quê? Porque se eu não estiver na dependência de Deus, eu não consigo produzir nada. Ele mesmo vai dizer isso lá no versículo 5, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ele é categórico aqui. Nada é nada, você não pode levantar da sua cadeira onde você está sentado do banco e ficar em pé, se Deus não der ordem às suas pernas para você ficar em pé. Então nós precisamos entender e compreender que a nossa vida, que o propósito de Deus na nossa vida é transformar o nosso caráter. Muito mais que fazer coisas para Deus, é estar com Deus. É ter um relacionamento profundo com Deus. E ouvir a voz de Deus. Porque quando eu não ouço o que Deus diz que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, Deus não está comigo. Deus não permanece em mim, e nem eu permaneço em Deus, porque eu não ouço a voz dEle. Então o que o Senhor quer de nós é que nós possamos aprender que permanecer em Cristo é um imperativo e não uma opção. Não é uma opção minha querer estar na presença do Senhor ou não. É uma ordenança do Senhor para nós. Deus está mais interessado pela nossa vida do que pelo nosso trabalho. Permanecer em Cristo é vital para a nossa salvação. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se o ramo não permanece na videira, esse ramo não tem vida. Se não tem vida, não produz fruto. Se não produz fruto, então será lançado fora. E aqui sim, a palavra é ser lançado fora e ser queimado. Significa exatamente aquilo que João disse. Estava no nosso meio, mas não pertenciam a nós.
Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é de vital importância produzir fruto, porque demonstra para nós mesmo que nós somos filhos de Deus. Permanecer em Cristo é evidência de que somos discípulos de Jesus. Fazer a vontade de Deus. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Uma vida frutífera é a melhor evidência para o seu coração de que você realmente é discípulo de Jesus. O fruto é o que o Senhor espera de nós, não folhas. Ele não se contenta com a aparência. Ele quer que eu e você possamos produzir fruto. Permanecer em Cristo é vital para experimentarmos o amor de Deus. Como o Pai me amou também, eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Quando temos intimidade com Deus, sentimos a necessidade de voltar a estar na presença dEle, através da oração e de uma vida de comunhão. Permanecer em Cristo leva consigo a promessa de uma oração respondida. Nós já lemos aqui, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E isso está condicionado a uma vida inteira dedicada ao Senhor, de comunhão e de intimidade com o Senhor. E permanecer em Cristo é impossível sem obediência a Ele. O verso 10 diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. A desobediência sempre cria uma quebra de relacionamento com Deus. Você pode sentir emoção no culto de domingo, você pode chorar, mas se você não mudar o estilo de vida, aliás, se Deus não mudar o estilo de vida que você tem, se é uma vida em que você permite alguns pecados e não luta para vencê-los, então você está enganando a si mesmo e você não tem comunhão com o Senhor. Permanecer em Cristo é o caminho para uma vida abençoada e feliz. O que Deus espera de nós, o que o Cristo nos ensina, o que o Senhor nos ensina nesta noite, é que se nós somos realmente do Senhor, nós temos que permanecer nele. Talvez você esteja um pouco caído, talvez você esteja assim, com o galho meio passando na lama, mas se você clamar ao Senhor, Ele vai levantar você, vai prender você a outros que estão caminhando, que vão ajudar você a caminhar na vida cristã, e você produzirá fruto, e fruto que permaneça. Essa é a vontade do Senhor para nós. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, Pai. Abençoa-nos, abençoa cada irmão que está aqui, cada pessoa que está aqui, que participam pela internet, que ouviu a Tua palavra, ó Deus, transforma, levanta, limpa, purifica, ó Deus, fortalece para que possa produzir mais fruto. Se tem alguém aqui que entende que não está ligado ao Senhor, porque precisa tomar uma decisão, ó Senhor, essa noite é noite de salvação, Senhor. Que essa pessoa possa realmente recebê-lo como Salvador e Senhor e ser ligado a esse tronco, ó Deus, que traz vida, que traz renovo, que traz esperança, que é o Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por cada irmão e cada irmã que aqui está. Continua a nos abençoar no nome de Jesus. Amém.